Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Ele é aquele que, quando nós buscamos o reino dos céus, a sua justiça, quando estamos com o coração aquebrantado, arrependido, a este Ele não despreza. Ele habita em nós e nós trazemos o seu reino dos céus até nós. E Ele nos providencia tudo aquilo que nos é necessário, muito mais além do que nós pedimos, porque a própria Bíblia diz que nós não sabemos pedir, né? Mas Ele sabe realmente das nossas necessidades e daqueles que estão com o interior puro, com o coração reverente, obediente, a este Ele não despreza. Ele dizia ali aos religiosos: vós tomai a chave do conhecimento e não herdais o reino dos céus, e nem aqueles que estão próximos, né? Porque o conhecimento ele é válido, né? Aquele que o tem, abrace a árvore da vida, né? Sabe aquele que ganha uma alma. A sabedoria que vem do alto dos céus, ela é válida para salvar a vida daquele que o tem e anunciar àqueles que estão nas trevas, ser guias de cegos, né? Mas um cego não pode guiar um outro cego, senão ambos cairão no buraco. E essa sabedoria, aquele que utiliza para as coisas terrenas, a Bíblia diz que é um pobre, é um miserável, né? Porque Jesus Cristo ele é rico em graça, em sabedoria, no favor imerecido, né? Para que a gente venha transbordar essas riquezas a todos aqueles que ainda não a conhecem. Davi tabernáculo, né, segundo Davi, filho de Davi, existe algo, né, que Deus disse: desde que Israel saiu do Egito, eu venho habitando de tabernáculo em tabernáculo, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Ele, exceto no caso de Urias, ele andou em conformidade com o Senhor. Nós temos que compreender que Davi, ele sempre usava de benevolência com os adversários, né? Se a gente for analisar Josué, quando aquela tribo de perto, seus vizinhos, os enganam, né? Trazendo as suas cargas, odres velhos, rasgados, os pão duro, né? E ali eles experimentam daqueles manjares sem consultar a Deus, e depois descobre, depois de 3 dias, que foram enganados, né? Que aquele povo na verdade não tinha vindo de longe, de uma terra distante, eram seus vizinhos, mas eles já tinham feito aliança sem mesmo consultar a Deus, né? E Deus ali disse que nunca mais iria fazer aliança conforme o coração de homens, né? E aquele povo ali usou de vingança, porque eles já tinham feito a aliança, mas dizem: agora vós sereis carregadores de água e rachadores de lenha, né? Colocaram eles na verdade como escravos, né? Salomão, quando constrói o templo ali, ele usa daquele povo, os jebuseus, né? Entre outros, colocam como escravos para a construção do templo. Já Davi, quando ali em Jerusalém, né, antes de ser a casa de Davi, a cidade de Davi, os jebuseus que ali estavam, né, Davi, antes de conquistar, eles
usam ali de uma metáfora, né, que Davi podia ir ali, que até os cegos e coxos aleijados daquela cidade iriam o vencer, né? E depois que o Senhor lhe concede a vitória a Davi, né, Davi faz uma alegoria e diz que os coxos, né, e os cegos, os aleijados, os inimigos de Davi, só viriam à casa de Deus se fosse pelas águas, né? Mas aquele povo utiliza até nos tempos de hoje, né, como enganando aquele povo com cerimoniais, né, onde criaram aqueles tanques de purificação, casa de misericórdia, né, e ali os pobres, os cegos, os coxos, né, não eram enganados, que eles eram como pecadores, não tinham acesso à casa de Deus, né? Por isso que Jesus disse, né, que aos pobres é o reino dos céus, né? Porque Jesus, embora ele era rico, né, porque o Pai é o possuidor dos céus e da terra, né, ele fez questão de ficar como aquele povo, né? E ele deu liberdade, ele curou, né, aos pobres, os enfermos, né? Aonde ele sempre exortava aquele povo que eles estavam de olho nas ovelhas somente gordas, estavam de olho nas suas ofertas, nos dízimos, né? E não estavam nem um pouco preocupados com a obra de Deus, do qual Jesus mostrou para eles, né, o que é fazer a sua obra, né? Não fazer recepção de pessoas, ajudar os necessitados e não se corromper com a podridão deste mundo, né? E Davi, ele tinha a benevolência, ele ali foi benevolente até mesmo com aqueles povos jebuseus, né? Ele amava o seu próximo, né? Ele sempre estava com o coração voltado, por mais que ele edificou ali a cidade, né, ele estava em prol do povo, né? Ele era um rei que governava não somente por si, mas ele estava a serviço do povo, né, segundo Deus lhe determinado. Assim nós devemos proceder, né, negando-se a própria vida, assim como Jesus nos ensina, e estar preocupado primeiramente com a nossa alma, porque se nós não formos luz, né, não temos zelo pelo próximo. Mas quando nós alcançamos essa luz e quando nós estamos edificados sobre o Evangelho, construir segundo o alicerce já edificado, né, falar das verdades, alcançar todos os povos, as nações que as suas almas estão perecendo, ao invés de ficar com debates, filosofias vãs que distancia cada vez mais o povo de Deus, como Jesus sempre nos ensina, né? O que é antigo foi aniquilado, porque aquele que se torna escravo da lei não a cumpre, porque desobedece um ponto, está cometido de desobedecer a todos, e se torna escravo do pecado, porque não é justificado, né? Vem raiz venosa, não tem amor. Agora aquele que é escravo de Cristo, né, ele é justificado, como Paulo dizia que tinha um espinho na carne, que o mensageiro de Satanás o esbofetava, e o próprio Cristo dizia: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo, né? Porque ele é aquele que nos justifica, né? Quando nós somos escravos de Cristo, nós alcançamos a sua justiça, o amor. Já quem fica escravo da lei, os naturais, estão
suprimindo a verdade, quando se suprime a verdade através da injustiça, né, estes não herdarão a vida eterna. Está escrito, né, aquele que nega o Filho do homem, do qual é a vida, como pode alcançar a vida eterna? Né? Ele é o pão da vida, né? Ele é o que transformou o vinho definitivo, a água que transformou em vinho, né? Com seu sangue carmesim, porque antes era só a água e o Espírito, e agora a água, sangue e Espírito testificam que é um só, seu testemunho é verdadeiro. Aquele que nega o seu testemunho, né, está negando o próprio Deus, porque ele o enviou e mandou que ele testificasse tudo aquilo que ouviu do Pai, e assim ele o fez. E aquele que o nega também nega o Pai, né? E ele disse: aquele que me confessar publicamente diante dos homens e crer de coração, né? Porque amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Eu confessarei diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Os anjos que vão fazer a colheita, né? Ele está com um sacerdócio superior ao dos anjos. O tabernáculo, segundo o de Davi, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E todo aquele que o segue em espírito e em verdade, a estes o Pai está à procura, os verdadeiros adoradores, aqueles que exalam um bom perfume em Cristo Jesus, do qual o óleo, que é a base do perfume, são os mandamentos, e o Evangelho produz as suas virtudes, que são as especiarias que exalam um bom perfume, e o Pai conhece este cheiro agradável. E em mais um dia que a gente continue perseverante em súplica, em oração, louvando e adorando a Cristo Jesus, porque a Ele toda honra e toda glória, somente Ele é digno. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.